E aí, moçada, amigos e amigas, tudo beleza? Quem fala aqui é o professor Felipe Knox, de Química, e a gente vai para mais uma maratona falando um pouquinho aqui sobre soluções químicas. Essa playlist faz parte da nossa série que fala um pouquinho sobre as tríades da química, beleza? Então hoje a gente vai para um assunto aqui super interessante, já se aproximando, estamos aí finalizando o mês de agosto e a gente já vai para um mês aí próximo à data do segundo domingo, que é a prova do Enem. Peço para você que não conhece o nosso canal que se inscreva, certo? Está conhecendo, na verdade, o nosso canal, se inscreva aí, curte, compartilha. Um abraço aí para meus alunos do pré-ENEM, não é isso? Delta, Desafio Intelectual, os meus alunos aí particulares, beleza? Aqui da região de Belém, Estado do Pará e Brasil, beleza? Então a gente vai aí conhecer um pouquinho dos argumentos que falam sobre as nossas soluções químicas, certo? Um assunto bem recorrente no Enem. Então aqui eu fiz um resumo rápido sobre soluções químicas, certo? E o primeiro fator importante é que as soluções elas podem ser tanto sólidas quanto líquidas quanto gasosas, certo? A palavra solução, a gente não pode confundir ela com concentração nem com densidade, né? Solução ela pode ser os três aspectos físicos da matéria. Os conceitos principais é que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala em concentração, né? Nós temos soluto e temos solvente. Então, soluto mais solvente vai formar uma solução, nesse caso sendo uma mistura homogênea. A concentração, certo, que ele fala aqui, ela pode ser diluída ou concentrada. Também pode ser saturada, certo, ou supersaturada. Tranquilo? Essa concentração comum, a gente tem um aspecto quantitativo, né, que é a concentração, que é a razão de massa sobre volume. E a gente tem aspectos também de diluição, né, que é muito importante. A massa inicial, o volume final, massa final, tranquilo? E aí a gente tem os conceitos que falam de mol dentro dessas propriedades das concentrações, por exemplo. A gente tem a concentração de molaridade e temos o título em massa, né? Muito importante a gente saber sobre o título, reconhecer o título e reconhecer também o título percentual, ok? E aí temos aqui embaixo as nossas propriedades coligativa, tonoscopia, pressão de vapor, a variação de temperatura, que é a ebulioscopia, a crioscopia, que é o congelamento, e a osmoscopia, que é a pressão osmótica. Certo, moçada? Assunto muito recorrente no fraseado das competências do Enem que você vai encarar aí na prova de Ciências da Natureza. Tranquilo? Então, para a gente dar aqui um pontapé inicial, vamos pegar aqui 4 questões. Eu sei que é uma tríade, mas a gente vai pegar aqui 4 questões que o Enem já passou. Então vamos lá, essa primeira questãozinha aqui diz o seguinte: o soro fisiológico é uma solução aquosa de sódio, né, o cloreto de sódio, comumente utilizada para higienização ocular, nasal e de ferimentos, e de lentes de contato. Sua concentração é 0,90% em massa, tá? E a densidade é igual a 1 grama por ml. Tranquilo? Então ele pergunta para a gente aqui qual é a massa de NaCl em gramas e deverá ser adicionada a água para preparar 500 ml desse soro. Tranquilo? Então a gente tem aí uma questãozinha que vai falando já dos princípios básicos das soluções, né? Que ele fala aqui o seguinte, ó. A primeira coisa que nós vamos pegar aqui é essa informação. Ele te deu 0,90% em massa. O que ele te deu? Moçada, o que ele te deu faz parte disso aqui, ó. É o título. Lembra do título? O que ele deu aqui foi o título percentual, que tá de 0,90, certo? 90 o quê? 90%. Show de bola? Mas aí, Nox, como é que eu acho esse título? Bem, me acompanha aqui, ó. A fórmula do título percentual ela é essa aqui, ó. Título percentual é igual a massa, né, vezes 100. Ou isso aqui também pode ser só o título, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai transformar esta formulazinha aqui. Eu já tenho o valor do título, e esse 100 que está multiplicando, vem para baixo o quê? Dividindo. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, para achar essa massa, eu vou pegar o 0,90 que eu já tenho, e vou dividir isso aqui por quanto? Por 100.
beleza? Quanto que eu tenho aqui nessa nova massa? Essa nova massa vai ser, perdão, essa nova massa aí vai ser de exatamente 0,09, não é isso? Gramas, essa nova concentração dele aqui, ó. 0,0, faltou mais um zero, perdão. 0,09 gramas, beleza? Então, para ajustar isso aqui, para nós termos um ajuste e relacionar com essa densidade, a gente vai pegar esse valor de 0,09, vai multiplicar ele por 1 da densidade, só que aqui está em ml, confirma? Ó, isso aqui está em ml. E a gente quer transformar isso aqui para litro no final. Então a gente vai pegar que sabe que 1 ml equivale, 1 litro equivale a 1000 ml, certo? Multiplicando tudo isso aqui, nós passamos a ter, vamos dizer aqui, uma concentração de exatamente 0,09 vezes 1 vezes 1000. Isso aqui vai me dar exatamente 90 gramas por litro. Seria uma nova concentração, vamos colocar aqui para dizer, né? Seria uma nova concentração. Beleza, Nox? E agora? Você vai pensar o seguinte, a partir dessa massa que ele teve aqui de 9 gramas por litro, ó, 9 gramas por litro significa que ele tem 9 gramas para cada 1 litro, beleza? Então, esses 500 ml, eu vou transformar esse volume de 0 para litro. Então, isso aqui, 500 ml, nada mais é que 0,5 litros. Então, transformando isso aqui, 0,5 litros, isso aqui vai ser o quê? X em gramas. Ok, 1 vezes x é x, e 9 vezes 0,5 é a metade, multiplicar por 0,5, perdão, é a mesma coisa que multiplicar por 50%, então vamos ter a metade. E a metade de 9 é 4,5 gramas. Fechou? E isso está aqui na alternativa letra C. Bacana, né? Então, gostou da resolução? Deixa a tua curtida, segue o canal do Tio Nox e vamos em frente. Vamos lá. A próxima questão que a gente tem aqui, certo? Só um minutinho. Beleza. 31. Tá. Bom, a próxima questão que a gente tem aqui é a seguinte, ó. A obtenção do etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve fermentação dos monossacarídeos formados da sacarose, contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, certo? Conforme a equação química que a gente está vendo aqui. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% da conversão em etanol após sua purificação. Apresenta densidade de 0,80 gramas por ml e o melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeo na forma de glicose. O volume do etanol em litro é o que ele quer, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, relacionar que a cada 50 gramas de etanol, eu tenho 100 gramas de glicose, ou seja, eu tenho a metade. Isso é muito importante entender. Só que antes disso, eu preciso entender quanto é 80%, certo? 80% dessa massa aqui que ele me deu, ó. Dessa massa que ele me deu aqui, ó, 50 gramas. Beleza? Então, quanto que seria isso aqui? Para eu trabalhar essa situação, eu preciso saber, eu preciso fazer uma continha aqui, ó. O que que seria 80%? 80 sobre 100, né? Esse é o melhor método de você trabalhar. 80 vezes 100, que é 80%, vezes esse 50 aqui, ó. Certo? Eu corto 0 com 0 aqui, corto 0 com 0 aqui. 8 vezes 5, isso vai me dar exatamente 40 gramas, tá? Essa é o que vale a 80%. Show? Aí é o seguinte, entenda uma coisinha aqui. Ele falou que a cada 50 gramas eu tenho 100 gramas de glicose, certo? Então, no caso, esses 40 gramas eu vou precisar só da metade. Então, aqui eu vou necessitar de 20 gramas de etanol. Beleza? Eu preciso de 20 gramas de etanol. Tranquilo, Nox. E agora? Ele me deu uma densidade aqui, ó. Essa densidade que ele me deu é de 0,8
gramas por ml, certo? Ele me deu uma densidade aqui. Bom, densidade eu sei que é a razão de massa sobre o volume. Então ele quer saber um novo volume, sim ou não? Não é um novo volume que ele quer? Então essa densidade que tem fórmula massa dividido pelo volume, eu vou transformar ela aqui, ó. Então, eu quero saber o volume, né? Então eu vou pegar o valor que eu tenho aqui, que é de 20 gramas, certo? De etanol. E vou dividir isso aqui, ó. Vou dividir por 0,8. Lembrando o seguinte, esse volume que ele quer é em litro, tá? Ele quer em litro. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai pegar esse valor aqui em ml e vai transformar ele para litro, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 0,8, ó, 0,8, beleza? Se eu pegar isso aqui, que seria 0,8, eu vou ter exatamente o que aqui, ó? Eu vou ter exatamente 25, beleza? Teria 25 o que aqui, ó? 25.000 ml, no caso, né? Que aqui se eu fosse considerar. Mas como ele quer em litro, isso aqui é 25 litros, beleza? E 25 litros tá aqui na alternativa letra C. Tranquilo, galera? Mais uma questãozinha aí. Faz parte da nossa tríade. De boa, beleza? Tá gostando aí? Tá achando bacana resolver as questões de soluções? Vamos seguir em frente. Para fechar o pacote, certo? Vamos para uma questão aí que envolve um pouco mais de estequiometria, né? Então ele fala aqui que o carro flex no Brasil é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora de abastecer, sempre ficam numa dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso de um veículo flex consumindo 40 litros de gasolina no percurso, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou etanol. Foi 40 litros, depois com gasolina e voltou com etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto de volta. O quadro resume alguns dados aproximados desses combustíveis, né? Ele deu a densidade, deu o calor de combustão e falou: o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de quanto? Bom, moçada, primeiramente, ele quer saber o volume do etanol. Então a gente vai começar a calcular primeiro da gasolina, certo? Para eu calcular aqui a gasolina, beleza? Eu vou fazer a seguinte situação aqui, ó. Para eu calcular a gasolina, né? Ele me deu aqui, ó. Ele me deu uma densidade de 0,7, beleza? E ele me deu aqui 40 litros, tranquilo? Então, isso aqui que ele me deu é grama por ml, tá? Então, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Perdão. Essa densidade que ele me deu, você sabe que a razão de densidade é massa sobre o volume. Só que assim, nesse caso eu tenho a densidade, que é 0,7, e eu tenho o volume, que é em ml, tá bom? Então, quem seria esse volume aqui, ó? Vamos fazer da seguinte maneira, vamos ajustar isso aqui. Lembrando que a densidade é 0,7. Só que esse volume, ele fala que é em ml, tá? E você sabe que ele quer em litro. Então dá para transformar, por exemplo. Eu sei que 1 ml... Perdão. 1000 ml... 1000 ml equivale a 1 litro, sim ou não? Então, basta eu adicionar isso aqui, multiplicar isso aqui e adicionar 3 zeros aqui. Então, isso aqui vai ficar 40.000. Beleza? Então, se eu achar isso aqui, 0,7 vezes 40, isso aqui vai ser exatamente 280.000. Certo? Eu tenho aqui 28.000, perdão, 28.000 em gramas. Então, eu já achei a massa a massa da gasolina. Tranquilo? O próximo cálculo que eu vou fazer, a partir dessas informações que ele me deu, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele me deu o calor de combustão, certo? E esse calor de combustão que ele me deu, ele é 6 quilocalorias
para cada 1 grama. Beleza? E o que eu achei aqui, perdão, esse é da gasolina, né? Ele não é 6, ele é 10. Isso aqui vai ser 10 quilocalorias. E o que eu achei aqui foram 28.000 gramas, certo? Então isso aqui eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar isso aqui por uma regra de 3. E eu já sei quanto que vai dar essa parada. Isso aqui vai ser o quê? 28.000, eu vou adicionar mais um zero. Isso aqui vai ser 280.000. O que é cacau. Então, como ele falou que o consumo foi o mesmo, o consumo foi esse aqui, ó. 280.000 quilocalorias de combustão. Tranquilo? Agora a gente vai para a próxima etapa, que é calcular o etanol. O etanol. Beleza? A primeira coisa que eu vou relacionar aqui no etanol é que ele me falou aqui que é menos 6, ó. Menos 6 quilocalorias, cacau, para 1 grama. Só que de energia aqui, eu gastei 280.000 quilocalorias. Isso aqui vai ser Y. Beleza? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou pegar isso aqui, ó. 280.000 e vou dividir por 6. Galera, se eu dividir isso aqui por 6, eu vou ter exatamente 56,7, o que, nesse caso aqui, seria grama. Tá? 56,7 gramas. Beleza? Ok, Nox, entendi. O que ele quer saber é o volume. Então, a partir da densidade, eu já tenho o valor da densidade aqui dele, que é 0,8, e vou querer achar o volume, beleza? Em litros. Então, eu vou pegar aqui 56, cadê, ó? A densidade aqui, ó, é 0,7, beleza? 0,7. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse 0,7, que é a densidade, ó, 0,7, e vou dividir de novo isso aqui por 40.000, ó, que no caso é 40 litros, em ml 40.000, certo? Então essa brincadeira aqui vai me dar 58.000, certo? Eu vou ter lá 58.000, né? Eu vou ter um número aqui aproximado de 58.000. Só um minutinho aqui, deixa eu refazer essa continha. Eu vou ter aqui 56,7. Perdão, isso aqui não é 56,7. Aqui está o erro. Isso aqui vai ser 46,607. O que? Gramas. Beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero achar a densidade. A densidade eu já tenho, que é 0,7. Ó, a densidade aqui é 0,7. Então eu vou pegar aqui, perdão, eu já tenho essa densidade e vou querer achar o volume. Tá? O volume vai ser 46.667 dividido pelo volume, esse volume aí que eu vou usar ml também é 40.000, beleza? Então nessa brincadeira aqui, ó, já transformado para litro, eu vou ter exatamente, já transformando isso aqui, eu tenho 58 ponto alguma coisa. Eu vou considerar 58. O que? Litros. E 58 litros está aqui na alternativa letra D. Beleza, moçada? Show de bola? Então essa aqui foi mais uma tríade que a gente viu aqui com você. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Segue o nosso canal aí e valeu, aquele abraço. Até a próxima.